Fala moçada, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Vou fazer um resumão então do que a gente viu na nossa última aula de função afim, tá certo? A gente viu que a função afim ela pode ser uma função linear, ela pode ser a função identidade, vimos a função constante também, beleza? E qual que é a ideia da função afim? Ela é uma função do tipo ax elevado a 1 mais b, tá certo? Antes de eu sair resolvendo, fazendo o gráfico perfeitinho, ó, só vou colocar os pontos. O primeiro ponto é o ponto 2 e 1. O segundo ponto é o ponto 6 e 9, tá aqui em cima. Antes de eu sair resolvendo isso, quero pensar aqui com vocês. A equação da reta é y igual a ax mais b. Perfeito. Se eu substituo o primeiro ponto, 2 e 1, certo? E o segundo ponto, B, 6 e 9. O que acontece? Vamos ver o que acontece aqui? Y e x, correto? Sim ou não? Correto. Então aqui nós temos 1 é igual a 2a mais b. Na segunda nós temos 9 igual a 6a mais b. Nós temos duas equações que envolvem o a e o b. E para essas duas equações envolverem o a e o b, tem que ser o mesmo a e b, certo? Consequentemente, com o que a gente está trabalhando aqui? Um sistema, certo? Como resolver esse sistema? Eu vou colocar esse sistema maior em cima, ó. 6a mais b igual a 9 e 2a mais b igual a 1. Vejam bem, vou fazer a subtração aqui, ó. 6a menos 2a vai dar 4a. B menos B, corta. Aí, prof, por que o senhor subtraiu regras dos sistemas? Isso aí é lá no 7º e 8º ano. 9 menos 1 vai dar 8. 4A igual a 8. O A é igual a 8 quartos. Na dúvida, se você tem dúvida em sistemas, comenta aqui embaixo. Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo que eu faço vídeo para tirar suas dúvidas, tá certo? Não farei vídeos se você não falar para mim que você precisa disso, tá bom? Então fala, prof, eu preciso, tô precisando mesmo. Comenta aqui que eu ajudo você, tá bom? Beleza? Então, perfeito. Já sei que o a da minha função aqui é 2. Então, y igual a 2x mais b. Vamos ver se eu consigo achar o b aqui, vamos ver. 2a mais b igual a 1. O a vale 2, então 2 vezes 2 mais b igual a 1. 2 vezes 2 é 4, mais b igual a 1. Esse 4 passa para lá subtraindo. 1 menos 4 dá para gente menos 3, tá certo? Gente, esse conteúdo aqui é um conteúdo que a gente viu no 9º ano, beleza? Resolver esse tipo de sistema aqui. Então, a gente acabou de descobrir a equação da reta sem precisar sofrer um monte, tá certo? Não precisamos sofrer, a gente encontrou a equação da reta sossegadinho aqui, tá bem? Utilizamos a álgebra, foi bonito, foi lindo. Foi bonito, foi intenso, foi. Isso aí, ó, viu só que coisa linda, gente? Agora, o que eu quero fazer com vocês? Deixa eu colocar aqui a régua na posição correta. Aê. Deixa eu continuar aqui esse eixo para a gente pensar um pouco nele. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Eu vou ligar esses dois pontos só para a gente analisar o que acontece quando a gente liga esses dois pontinhos aqui, tá certo? Quero que vocês percebam o que vai acontecer com essa função. Cara, vai ser a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Olha isso. Não, cara, não pode ser. A gente acabou de descobrir o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Certo? Se eu tivesse traçado só esses dois pontos aqui e traçado a reta, eu já saberia qual era o gráfico. Só que eu não saberia qual que é a função que está relacionada com esse gráfico. Agora, alguém imagina como eu poderia chegar nessa função aqui só pelo gráfico?
E aí, o que você faria? Bem, a minha dica para vocês é: analise todo o gráfico, sempre, tá certo? Sempre analisa com cuidado, com calma, que tem que dar certo. Foi feito para dar certo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Aonde está tocando aqui o eixo? No menos 3. Olha lá na função. Onde que... Olha só, menos 3. Quando eu tenho y igual a ax mais b, esse primeiro cara aqui é o coeficiente angular. Por quê? Porque ele fala como a minha reta vai ficar inclinada. Coeficiente angular. Ele fala do ângulo de inclinação da reta. Agora, o meu b. Quem que é meu b? É o coeficiente linear. É onde toca o y, tá certo? É onde toca o y. Então, aqui, olhando para esse gráfico, era só eu ver aonde tocou o y, eu encontrava na hora, automaticamente, o meu coeficiente linear. E como que com esse gráfico eu conseguiria achar o coeficiente angular, professor? Simples assim, quer ver? Ó? Você ia pegar aqui, ó, fechar um triângulo, tá certo? Com dois pontos. O primeiro ponto, 2, 1. O segundo ponto, 6, 9. Por que dois pontos? Porque dois pontos determinam uma única reta. Agora aqui você tem uma variação. Essa não é a variação em y, delta y. É a variação do x final menos o inicial, y menos y0. Quanto que é o final? 9. Quanto que é o inicial? 1. 9 menos 1 vai dar 8. Nesse outro cara aqui, quanto que é o final? 6. Quanto que é o inicial? 2. 6 menos 2 dá 4. É o delta x. Então, delta x é x menos x0. Delta y é y menos y0. Veja, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 4. O que eu devo fazer com esse 8 e esse 4 para virar 2? Dividir, não é mesmo? Eu não tenho que fazer 8 sobre 4 para encontrar que o A é 2? Só que quem que é o 8 aqui nesse triângulo? Não é o cateto oposto? E o 4? Cateto adjacente, certo? Então, quem que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. A tangente desse ângulo aqui, θ, que não estava ainda na figura, a tangente desse ângulo θ, nada mais é que o coeficiente angular, certo? 8 por 4 dá 2. Perfeito. Então, a gente conseguiu encontrar o A, conseguiu encontrar o B, tudo a partir do gráfico, você viu? Gente, você tem que utilizar essas ferramentas, elas são importantes para ti, tá certo? Então, veja só, resumindo, o meu A nada mais é que a variação de y sobre a variação de x, tá certo? Prof, faz mais um aí só para a gente brincar? Vou fazer mesmo, vou fazer aqui agora. Pensa comigo. Se eu dou 2 pontos para você, o ponto A, 7 menos 2. O ponto B, menos 3 e 4. Vamos ver aqui. Esse é o x, esse é o y, esse é o x0, esse é o y0. A fórmula é y igual a ax mais b, tá bom? Onde o meu A nada mais é do que a variação de y menos y0, dividido pela variação de x menos x0, tá bom? Quem que é o y? Menos 2. Quem que é o y0? 4. Quem que é o x? 7. Quem que é o x0? Menos 3. Cuida com isso, ele é menos 3. Menos 2 menos 4 vai dar pra gente menos 6. Menos com menos vai dar mais.
menos 6 por 10, ou menos 3 quintos. Ou, se você preferir ainda trabalhar com vírgula, menos 0,6. Esse é o a da sua função. Como você faria para encontrar o b agora? E aí? Cara, se você já tem o a, substitui na função. Veja o que acontece. Y igual a menos 0,6x mais b. Você não tem dois pontos que você sabe que são pertencentes a essa reta? Substitui eles. Veja, eu vou substituir o ponto A, por exemplo. Mas se você substituir o B, vai dar certo. Eu não vou fazer aqui, mas você tem que saber que dá certo. É a mesma coisa. Vezes 7 mais B. Agora, veja o que aconteceu aqui, meus amores. Espera aí que deu uma travadinha aqui na minha... Só um minutinho. Pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui agora, tá certo? Vamos ver? Juntinhos? Perfeito. Aqui agora, a gente tem uma transformaçãozinha, ó. Uma multiplicaçãozinha. Pera aí, gente. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui. Ai, não tá voltando. Pronto, agora sim, consegui fazer voltar, tá bom? Desculpa aí essa travada, mas foi necessário, tá bom? Veja só, o que nós temos aqui então? Multiplicamos o 0,6 negativo vezes 7. Aqui nós encontramos menos 4,2 mais b, tá bom? Esse 4,2 passa para o outro lado somando, então fica com 4,2 menos 2. E dá que o b vai ser 2,2, tá certo? Encontrei o a, que é menos 0,6, e o b, 2,2. Vou colocar isso na fórmula. Y igual a ax mais b. Y igual a menos 0,6x mais 2,2. Pronto. Essa é a equação da reta, tá certo? Vamos jogar esses dois pontos ali no gráfico e ver o que acontece. Se eu jogo o ponto 7 e menos 2, e o ponto menos 3 e 4, então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 3 e 4 está aqui em cima. Vamos ligar esses pontos para ver o que acontece? Opa! Quase. Agora, observa bem. Cara, isso é muito massa, velho. Isso é muito legal. Veja só o que acontece. Qual foi a equação que nós encontramos ali? Y igual a menos 0,6x mais 2,2. Inclinação negativa. Aqui não é o B, onde toca o eixo. Y, ó, 2,2. E professor, o que eu faço para descobrir onde que toca o eixo X? É simples, meus amigos. Venham comigo. Vamos lá. Onde cada um desses gráficos tocou o eixo X? Se eu pegar esse primeiro cara aqui, ó, 2x menos 3, vamos igualar a zero? 2x menos 3 igual a zero. 2x igual a 3. X igual a 3 por 2. 3 dividido por 2 não dá 1,5? Olha para esse gráfico laranja, onde ele está? Bem no meio do 1 e do 2. Ele está em 1,5. Você viu isso, cara? Que massa, mano! E para finalizar, olha esse outro. Menos 0,6x mais 2,2 igual a zero. Menos 0,6x igual a menos 2,2. O x vai ficar menos 2,2 dividido por menos 0,6, que é a mesma coisa que 22 por 6, né? Menos com menos fica mais, anda a vírgula uma casa para a direita, divide por 2 e por 2, e você vai ficar com quantos? 11 sobre 3. Vamos dividir 11 por 3 para ver quanto que dá?
11 por 3, 3 vezes 3 vai dar 9, resta 2, vírgula. 3 vezes 6 vai dar 18, resta 2. 3,6666666, quase 3,7, vamos dizer. Opa, ó, onde tocou aqui o eixo? Para cima da metade. Senhoras e senhores, isso não é fantástico demais? Então, resumindo tudo que a gente viu, o que você precisa saber do gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Que essa variação de um ponto A para o ponto B, a variação do delta y pelo delta x, dá para você o seu A, tá certo? Encontrando o A, você substitui na fórmula y igual a x mais b e acha o b da sua função, beleza? Se o A for positivo, maior que zero, ó, crescente. Se o A for negativo, ó, menor que zero, decrescente. E desse jeito, gente, é impossível ter algum erro, tá certo? Senhoras e senhores, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, digam tchau.